Olha, todo mundo tem uma história sobre serviço público, né? Com certeza. Pode ser aquela frustração de uma fila que não anda, um processo que parece escrito em outra língua, ou, sei lá, pode ser o alívio de um atendimento rápido, atencioso, que resolve a sua vida. Essa dualidade, né? Exato. A gente vive isso. Mas o que define essa diferença? Será que existe um manual de instruções, uma espécie de guia para o bom servidor? Essa é a pergunta perfeita. E a resposta, que é surpreendente, é sim, existe esse manual. E é exatamente ele que a gente vai analisar a fundo hoje. O Código de Ética Profissional do Servidor Público. O nosso ponto de partida aqui é um documento de 1994, o Decreto 1.1171. Pode parecer antigo, né? Época do Plano Real. Nossa, faz tempo. Mas vamos ver que os princípios ali são incrivelmente atuais e ainda definem o que se espera de milhares de servidores. E a nossa missão aqui é ir além do juridiquês. A gente quer entender a filosofia por trás das regras. Isso. O que se espera de alguém que serve ao público, para além de simplesmente não quebrar a lei. Para entender esse código, a gente pode pensar nele como um manual de montagem. Ele tem 3 partes. Primeiro, os princípios básicos, a filosofia da coisa. As chamadas regras deontológicas. Isso. Depois a gente vai para a parte prática, a lista de deveres e proibições, o que pode e o que não pode. E por fim, vamos ver quem fiscaliza tudo, ou seja, como o código é aplicado e cobrado. Perfeito. Ok, vamos começar a desvendar isso então. O código já abre com uma declaração muito forte. Ele diz que dignidade, decoro, zelo e eficácia são primados maiores. Uhum. Só no trabalho, mas também fora dele. O que me pega aqui é essa ideia de que a conduta do servidor refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. É uma responsabilidade enorme. É gigantesca. E o que é fascinante é o quão a fundo isso vai. A 6ª regra do código, por exemplo, diz que a vida particular do servidor pode acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Nossa! Ou seja, a função pública, segundo essa visão, não é um emprego das 9 às 5. É um exercício profissional que se integra à sua identidade como pessoa. Mas até que ponto isso é justo? Onde fica a linha entre a conduta que afeta a função pública e o direito à vida privada? O código proíbe um servidor, por exemplo, de se apresentar embriagado habitualmente fora do serviço. Isso não é, sei lá, uma invasão um pouco exagerada da vida pessoal? Essa é a pergunta de $1 milhão e toca no ponto mais sensível do código. A lógica por trás não é controlar a vida da pessoa, mas proteger a credibilidade da instituição. Entendi. A ideia é que a autoridade moral do Estado é personificada nos seus agentes. Se um servidor, mesmo fora do expediente, tem uma conduta que mina a confiança do público naquela função, a instituição inteira é afetada. É um padrão altíssimo, sem dúvida, e o limite é sempre objeto de debate. Faz sentido. E não para por aí. Um ponto que me pareceu revolucionário é a distinção que o texto faz. A 2ª regra diz que não se trata só de escolher entre o legal e o ilegal. Não mesmo. Mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Isso de separar legal de honesto é muito forte. É quase como se o decreto estivesse dizendo, olha, a gente sabe que existem brechas na lei. Não é para você procurar por elas. Certo, exatamente. É um recado direto contra a cultura do se não é proibido é permitido, que muitas vezes justifica o famoso jeitinho brasileiro. O código estabelece um padrão moral mais elevado, dizendo que a finalidade do ato, que é servir ao bem comum, é o que realmente valida sua moralidade. Uhum. É uma tentativa de blindar a administração contra o que a gente chama de patrimonialismo, sabe? Aquela ideia de usar o Estado como se fosse seu. E o código faz questão de lembrar o servidor de onde vem o dinheiro, né? Sim, isso é ótimo. A 4ª regra diz que a remuneração dele vem dos tributos pagos por todos, até por ele próprio. É um jeito bem direto de dizer você está sendo pago pela sociedade para servir à sociedade. É um lembrete de accountability. Ele conecta o salário a uma contrapartida ética e vai além na regra seguinte, dizendo que o sucesso do trabalho público é o maior patrimônio do servidor como cidadão. Ah, isso é interessante. É.
Ou seja, quando o serviço funciona, quem ganha não é só o usuário, mas o próprio servidor, que também é um cidadão que depende de outros serviços públicos. Isso cria um senso de propósito compartilhado. Falando em propósito, tem outro princípio que me deixou pensando: o direito à verdade. A 8ª regra é explícita. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Isso é radical. É muito radical. Quer dizer que, se a verdade prejudica a imagem do órgão, o servidor ainda tem o dever de ser transparente. Exatamente. E isso se conecta direto ao princípio da publicidade na 7ª regra. A transparência não é uma opção. É um requisito de eficácia. O texto é poético e duro ao mesmo tempo. Diz que um Estado não pode se sustentar sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira. Nossa! É uma base filosófica muito sólida, que posiciona a verdade como pilar da administração, mesmo quando ela é inconveniente. Ok, então já entendemos a alma do servidor ideal, a grande filosofia por trás do cargo. Mas como isso se traduz no dia a dia, sabe? No balcão de atendimento, na papelada. É aí que o código sai da teoria e nos dá uma lista do que fazer e, mais importante, do que não fazer. É um momento em que os princípios viram ação. A seção de deveres é onde a borracha encontra a estrada, como dizem. E uma coisa que salta aos olhos nessa lista é o foco na experiência do cidadão. O código fala em exercer as atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, e a justificativa é incrível, para evitar dano moral ao usuário em situações de filas ou atrasos. O uso da expressão dano moral aqui é genial. Ele diz que aquela sua tarde perdida numa fila, o sentimento de ser ignorado num balcão, não é só um aborrecimento. Não é só um incômodo. Não, é um dano moral. O Estado está oficialmente reconhecendo que o tempo e a dignidade do cidadão foram violados. Isso muda completamente o peso do mau atendimento. A cortesia e a boa vontade não são opcionais, são parte da disciplina. Tratar mal quem paga seus impostos é oficialmente causar um dano. É a regra anti-cora feia. Basicamente, não importa se você brigou em casa ou se a pessoa na sua frente te lembra aquele primo irritante. Você tem que ser profissional. Exato. E é mais difícil do que parece. É, mas tem deveres que colocam o servidor numa sinuca de bico ainda maior. Por exemplo, ele deve ter respeito à hierarquia, mas sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido. E o item seguinte vai além. Ele diz que o servidor deve resistir a todas as pressões de superiores para obter vantagens indevidas e, mais do que isso, denunciá-las. Isso é lindo no papel. Mas, na prática, isso não é uma receita para ser, sei lá, demitido ou sofrer perseguição. Que tipo de proteção real existe para quem decide ser esse herói? Essa é a grande tensão do código. Ele exige uma coragem cívica considerável. Na teoria, existem canais de denúncia, corregedorias, leis que protegem o denunciante. Claro. Mas a realidade é complexa, a cultura organizacional pode ser muito punitiva com quem quebra a lealdade do grupo. Muitas vezes, cumprir esse dever ético vem com um custo pessoal e profissional altíssimo. Imagino. O código posiciona o servidor como um guardião ativo do interesse público, não um executor passivo de ordens. Mas ele não resolve magicamente as pressões do mundo real. E ser um guardião significa não apenas fazer o que é certo, mas ativamente evitar o que é errado. Imagino que a lista de proibições seja onde o código realmente desenha as linhas vermelhas, certo? Com certeza. E a primeira proibição é o pecado original da administração pública, né? É vedado usar o cargo, facilidades, amizades ou influências para obter favorecimento para si ou para outros. É o coração da luta contra a carteirada. Essa é a clássica. Mas eu encontrei umas proibições mais sutis que são muito reveladoras. Peraí, você está me dizendo que o código proíbe ser conivente com o erro de colega por espírito de solidariedade? Exatamente isso. Isso é basicamente uma regra anti-panelinha, anti-passapano. É uma declaração de guerra ao corporativismo no meio de um documento oficial. Ele ataca diretamente a cultura de acobertar falhas para proteger o grupo. A lealdade primária do servidor, segundo o código, não é com o colega ou com o chefe. É com o interesse público.
Se um colega erra, a solidariedade ética seria ajudar a corrigir o erro, não escondê-lo. Nossa, é um princípio bem contraintuitivo em muitos ambientes de trabalho. Totalmente. E tem outras que voltam para aquela questão da vida pessoal, como a proibição de permitir que simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público. É a versão oficial da regra anti-cara feia que você mencionou. É o reconhecimento de que somos humanos, temos vieses, mas o profissionalismo exige que esses sentimentos sejam deixados na porta. Certo. Outras vedações importantes são o uso de informações privilegiadas, que é uma forma clássica de corrupção, e desviar um servidor da sua função para atender a interesses particulares do chefe, o que infelizmente ainda acontece bastante. Ok, então temos essa constituição moral de servidor, com princípios, uma lista de tarefas e uma lista de pecados. Mas quem é o juiz? Quem garante que tudo isso vai ser cumprido e não é só um texto bonito guardado na gaveta? Essa é a parte da aplicação. O decreto prevê, na sua regra 16, a criação de uma comissão de ética em todos os órgãos e entidades da administração pública federal. Em todos. Em todos. Cada ministério, cada autarquia, cada empresa pública tem que ter a sua. E o que essa comissão faz exatamente? Ela sai caçando servidores antiéticos? A função dela é dupla. E a primeira parte é mais educativa do que punitiva. A comissão deve orientar e aconselhar os servidores sobre ética profissional, tirar dúvidas. Ok. A segunda função, claro, é apurar denúncias. Quando chega uma queixa de conduta antiética, é a comissão que investiga. E qual é a punição? Se a comissão conclui que houve uma falha ética, o que acontece? A pena que a comissão pode aplicar diretamente é a de censura. Ela é formalizada e fica registrada na ficha funcional do servidor. Só uma censura? Confesso que parece um pouco brando, quase um puxão de orelha no papel. À primeira vista, pode parecer, mas o código amarra essa ponta de uma forma muito inteligente. A regra 18 diz que os registros da conduta ética, incluindo essas censuras, devem ser usados para instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira. Ah, agora sim. Ou seja, aquela mancha no histórico pode sim impedir uma promoção, travar uma progressão ou pesar numa avaliação. A reputação ética ganha um peso real e concreto na carreira, não é só simbólico. Isso faz toda a diferença. E quem está sujeito a esse código? Apenas o servidor concursado? De carreira? Não, e esse é um ponto crucial. A definição de servidor público para os fins do código é extremamente ampla. A regra 24 esclarece isso. E o que ela diz? Inclui qualquer pessoa que preste serviço ao Estado, de forma permanente, temporária ou até excepcional, mesmo que sem remuneração. Isso vai do ministro de Estado até um estagiário, passando por funcionários de empresas públicas. Enfim, se a pessoa está agindo em nome do interesse do Estado, ela está sob a égide deste código. Então, ao final dessa análise, o que tudo isso significa? Fica claro que esse decreto de 1994 é muito mais que um regulamento burocrático. Muito mais. Ele desenha o arquétipo do servidor público ideal. Um profissional cuja conduta dentro e fora do trabalho é totalmente pautada pelo bem comum, pela honestidade e pela transparência. Exatamente. O código tenta incutir uma cultura onde a ética não é só a ausência de corrupção, mas a busca ativa pela excelência e pelo tratamento digno ao cidadão. Lembra daquela regra que fala do equilíbrio entre a legalidade e a finalidade? Lembro sim. Ela diz que é esse equilíbrio que consolida a moralidade do ato administrativo. Em outras palavras, não basta seguir a lei ao pé da letra. A ação precisa, de fato, servir ao bem comum. A grande questão que fica, e que a gente vive todos os dias, é a distância entre o ideal desse texto e a prática do dia a dia. O que nos leva a um último pensamento. Este código foi criado no mundo pré-internet. Totalmente. Antes da era das redes sociais, da inteligência artificial, da digitalização massiva dos serviços. O mundo de 1994 não conhecia o home office em larga escala ou a interação digital com o governo como a gente conhece hoje. Um mundo completamente diferente. Exato. Então, para quem nos ouve, fica uma reflexão.
Pensando no cenário atual, em que a informação viaja instantaneamente, a linha entre o público e o privado é cada vez mais tênue nas redes sociais, e a interação com o Estado é via aplicativo, qual o dilema ético moderno não previsto em 1994 seria o mais urgente a ser incluído numa atualização deste código?